E aí galera, beleza? Tamo aqui mais um dia, graças a Deus. E gente, é o seguinte, um dia desses teve um... Deixa eu até botar aqui embaixo um comentário. Pra quem vai ver depois, pode até achar que isso aqui foi gravado e tal, mas não, isso aqui é uma live hoje, dia 13/7/2022. Um dia desses eu ia sair. E aí, acabou não dando certo. Choveu, o Uber tava lá do outro lado do mundo, até chegar aqui ia dar um trabalho retado, demorar muito tempo. O Uber inclusive cancelou, falei, ó, isso... Beleza, Deus tá no comando de todas as coisas. E de fato o horário não tava bom. Acabei não saindo. E aí, só que nesse mesmo dia, tipo, era mais ou menos meio-dia e pouquinho. Quem é lá de antigamente, daquele período de 1 minuto, quando a gente falava com o Senhor em 1 minuto. Então, já tem um tempo isso já, né? Meu Deus. Nesse período, a gente continua, né? Graças a Deus, nos mesmos momentos, na virada do dia. E justamente nesse período, eu tava, né, conversando com o Senhor e tal, bem rapidinho. E aí eu lembrei de uma coisa, oh meu Deus, o Senhor me fez lembrar de uma coisa bem interessante a respeito de Jesus e o jovem rico. E é por isso que o título é esse aqui, Rico vai para o inferno. Será? Não sei. Vamos lá. Jesus, ele estava indo se eu não me engano, foi da Galileia para a Judéia. Foi por aí. Foi nesse período aí, foi em um desses locais aí que ele ia muito. E aí, de repente... sim, isso aqui é live. E aí, de repente, ele se encontra com um jovem rico. E esse jovem rico, ele pergunta para Jesus, Jesus, bom mestre, o que eu posso fazer para poder herdar a vida eterna? Aí, tipo assim, Jesus chega para ele e responde, primeiramente, bom é o Pai que está no céu. Guarda os mandamentos do Senhor, que você será salvo. Papum. E aí, justamente, o jovem responde para Jesus, olha, isso eu faço desde a minha mocidade. Tipo assim, peraí, Jesus, isso aí eu já faço, entendeu? E aí, Jesus olha para ele e fala assim, olha, beleza, fizestes bem, só lhe resta uma coisa. Nossa, só lhe resta uma coisa. Quem falou isso foi o mestre. O mestre chegou pro cara e falou, só lhe resta uma coisa. Isso é absurdo demais, mas vamos continuar. E ele chega pro jovem e fala assim, olha, vende tudo que tu tem, dá pros pobres e me segue. Só lhe restava isso, só isso. Quem falou foi o mestre. Beleza. O que o jovem faz? O jovem simplesmente ele fica triste, porque ele tem muitas riquezas, vira as costas para Jesus, vai embora. Gente, pessoal, é sério. A sabedoria do Senhor, ela vai muito além da nossa compreensão. Ela vai muito além do nosso entendimento. Ela vai muito além daquilo que a gente entende, tipo, e acha que é real. Tudo aquilo que a gente consegue ver, tocar, sentir, pegar, vai muito além. O máximo que a gente tem pelo nosso conhecimento são, sei lá, os sentidos que a gente tem. Só que isso não se compara ao que de fato é o primeiro degrau da sabedoria do Senhor. Vai muito além. Então quando Jesus ele fala a respeito disso, sem dúvida, tem muito mais além, sabe? Tipo, muito além. O que acontece? Vamos por partes. Depois Jesus fala com os discípulos a respeito disso e fala um pouco mais a respeito disso, mas vamos aqui pro lado da sabedoria a respeito disso. Vamos comparar primeiro com Natan. Beleza. Os discípulos chegam para Natan e falam assim, olha, encontrei o Cristo. E aí simplesmente Natan fala assim, olha, isso aí não tem como você ter encontrado o Cristo. E ele veio lá da Galileia, ele veio lá de aquela região lá. E ele, peraí, pode vir coisa boa vindo daquela região? Tipo assim, o pessoal tinha muito preconceito com a área que Jesus veio. Só que o que ele respondeu foi o seguinte, vem e vê. Ele Natan poderia simplesmente falar, que nada, eu tô nem aí, tenho mais o que fazer, você não encontrou o Messias não. Só que Natan, o Espírito do Senhor entrou em Natan e atraiu Natan, no caso, até o Evangelho. E aí que tem uma parada muito interessante.
Se você ora, se você fala com o Senhor, se você busca o Senhor, isso não vem de você, vem dele. Se você está ali em contato com ele, se você está ali conversando com ele, se você tem vontade de fazer isso, isso não vem de você, vem dele. E aqui a gente começa a entender algumas coisas que são fundamentais. Lá atrás, Abraão, ele saiu do meio da terra dele, lá de Ur dos Caldeus, onde a família dele já morava lá, onde ele cresceu lá, onde ele viveu lá. E ele conhecia muito bem aquela região. E simplesmente ele sai de lá e vai pra um lugar que ele sequer conhecia. Tipo assim, dar um tiro no escuro sem entender absolutamente nada. Abraão fez isso. Mas Abraão fez isso não baseado na fé que ele tinha nele, na capacidade dele, naquilo que ele poderia fazer ou deixar de fazer. Não. Abraão fez isso baseado na fé em Deus. Por isso que Abraão é chamado de o pai da fé. O próprio Isaac, ele sabia que eles voltariam depois para poder louvar o Senhor. Tipo assim, Isaac tinha um entendimento que Deus iria suprir a parada. Que Deus não iria deixar, sei lá, algo diferente da vontade dele acontecer. Isaac tinha essa compreensão, assim como Abraão também tinha. Jacó, ele tinha certeza absoluta de que Deus iria, de alguma forma, mudar a situação dele, mudar quem ele era, mudar tudo aquilo que ele passou e, tipo assim, que as coisas seriam diferentes. E como foi? Jacó saiu da casa de Esaú, da casa do pai Isaac, correndo, fugindo de Esaú, e foi lá pra terra de Arã, a terra do seu tio Labão. E lá encontra a Rebeca e tem toda aquela história maravilhosa. Mas a questão é, eles fizeram tudo isso baseado não na capacidade que eles tinham de fazer alguma coisa, mas sim baseado na capacidade que Deus tinha de arrumar aquela situação toda. Sim baseado na capacidade de Deus, não baseado na capacidade deles. E aí que muda a parada toda. Por quê? Porque Natan, quando Jesus olha para ele e fala assim, olha, eis aí um israelita em quem não há dolo, em quem não há mácula, em quem não há mancha, em quem não há sujeira. Tipo assim, isso é algo que estoura tudo. Isso é absurdo demais. Por quê? Porque aos olhos humanos, o Senhor ele fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá na frente. Só que, ao longo de toda a lei do Senhor, desde a antiga aliança, desde lá do Éden, até o Apocalipse, não existe um justo sequer. Todos são inimigos de Deus. Amantes da maldade, do pecado, dos prazeres dessa vida e inimigos daquilo que vem de Deus. Inimigos do próprio Deus. Nossa carne é assim, nossa natureza adâmica é desse jeito. E justamente por a gente gostar do pecado, a gente acaba praticando o pecado e a gente acaba se tornando escravo do pecado. É isso que acontece. Só que tem uma parada. Quando Jesus chega pra Natanael e fala assim, olha, eis aí um israelita em quem não há dolo, peraí, tudo muda. Porque é Jesus falando que aquele cara não há mancha, não há mancha, mácula, sujeira. Tipo assim, que ele tá limpo. Peraí, o que tá acontecendo aqui? Isso é algo que vai muito além. Só que a gente só vai conseguir entender o que Jesus falou ali para Natanael nesse trecho, quando a gente entende os 10 mandamentos do Senhor. Aqui que a parada começa a ficar interessante. Lá atrás, quando os fariseus chegaram para Jesus e falaram, vem cá, mestre, quais são os mandamentos mais importantes? Eles acharam que Jesus ele ia chegar e puxar lá, pronto, vamos sentar aí, vamos puxar a lei mosaica e vamos puxar os 613 mandamentos. E eu vou ensinar para vocês aqui a importância do lavar as mãos antes de comer, do lavar as roupas quando chegar em casa, do tomar um banho todo dia, do limpar a comida antes de comer. Senta aí que eu vou ensinar para vocês aí como é que a gente vive com muita educação, conforme as leis mosaicas. Não. Jesus ali chega assim e simplesmente papum e fala só duas coisas bem, bem tranquilas. Amás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
é um tapa na cara dos fariseus. É o que acontece. Os caras ficam assim, como é que a gente vai falar mais alguma coisa? Porque assim, ó, vamos lá. Na nossa tradução em português, a lei do Senhor se refere aos 10 mandamentos. E lei se refere à lei mosaica, os 613 mandamentos. A lei mosaica, ela gira em torno das suas formas, ou do seu cotidiano, das formas que você vive, tipo assim, da sua vivência. Por exemplo, é claro que é bom a pessoa tomar banho todo dia, né? Isso tem gente que não gosta, mas tudo bem, faz parte. É claro que é bom a pessoa, antes de comer, lavar as mãos, óbvio. É claro que é bom a pessoa, no meio do deserto, onde não tem sombra, a pessoa ir lá e não cortar uma árvore, né? Ter sombra, pelo menos, porque se a pessoa cortar a árvore, ela vai ficar sem sombra. É meio evidente isso. Só que, quando Jesus ele fala, seja bem-vinda, Sara, em nome de Jesus. Mas quando Jesus ele fala a respeito do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo, a parada muda completamente. Por quê? Porque os 613 mandamentos, ele fala a respeito de você. É a sua proteção, é o seu cuidado, é o cuidado da sua carne, do seu corpo. E pronto, não passa além disso. Agora, quando ele fala a respeito do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo, já não é mais sobre você. É sobre você e Deus. É sobre você e o seu próximo. Então, assim, os 4 primeiros mandamentos, eles são todos sobre Deus. Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não terás mais de escultura e não se prostrarás a elas. Não usar o nome do Senhor de forma indevida. E guardar o dia do Senhor. Esses 4 primeiros mandamentos, eles são todos baseados em nós para o Senhor. Ponto. Esse é o amar a Deus sobre todas as coisas. Se você, por exemplo, você se diz cristão e você tem outros deuses além de Deus, você não é, sinto muito. Se você tem imagem de escultura ou se prostra a elas, você está indo contra Deus. Se você usa o nome do Senhor para você fazer piada, para você buscar benefício próprio, para você buscar coisas que te agradam e Deus está nem aí, Deus é contrário, inclusive, sinto muito, você está indo contra a lei dele. Se você tendo um dia na semana, tipo assim, que você pode estar no local que as pessoas ali estão buscando ao Senhor também, é um dia que você pode dedicar ao Senhor e você não faz isso, olha, sinto muito, você está indo contra os 10 mandamentos do Senhor. É assim que funciona. Os outros 6 mandamentos, eles são mandamentos que são feitos para, no caso, seu próximo. E aí que entra a parada. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, não cobiçar. A parada gira toda em torno disso. Quando Jesus ele chega para os fariseus e responde, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo, Jesus ele sequer Jesus citou as leis mosaicas, os 613 mandamentos mosaicos. Ele nunca citou 613 mandamentos mosaicos, ou seja, os 613. Jesus ele cita literalmente os 10 mandamentos do Senhor. Só que ele cita de forma absurda pra galera. Sendo muito claro, os fariseus eles entenderam isso. Tanto que a partir dali eles não encheram mais o saco de Cristo. Só que, infelizmente, as pessoas acabaram depois querendo matar Jesus, mas tudo isso fazia parte do plano. Mas voltando ao caso de Natanael. Natanael, de forma externa, Natanael, ele era um judeu, de fato, um israelita que não há dolo, que não há mácula, que não há pecado. Por quê? Porque de forma externa, Natanael, ele guardava os 10 mandamentos do Senhor. Ponto. Literalmente, ele guardava. Ele não tinha outro Deus além do Senhor. Ele não tinha imagem de escultura e não se curvava a ela. Ele não usava o nome do Senhor de forma indevida. Ele tinha um dia da semana que ele guardava para o Senhor, para viver ali em conformidade com o Senhor. Ele honrava pai e mãe. Ele não mentia, ele não adulterava, ele não matava, ele não cobiçava a coisa do próximo. Então, assim,
Natanael, aos olhos humanos, ou seja, aquilo que a gente consegue perceber, aquilo que faz parte da nossa percepção humana, daquilo que é bom ou mal, de forma externa, Natanael era santo, era kadosh, era puro, como Jesus fala, sem dolo, sem mácula, sem pecado, de forma externa. Mas não quer dizer que dentro de Natanael, ele não tinha pecado. Óbvio que tinha. Tanto que Natanael, ele passa a seguir Jesus. Óbvio, porque Jesus é a única solução, não existe outra. Só Jesus é a solução, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for, a não ser por ele, sério. Não tem outro caminho, galera. A gente tá aqui porque lá atrás a gente foi omisso. Era pra gente ter ido ou pro lado do coisa ruim mesmo, e já era, e tá agora no inferno, e pronto, já foi. Ou então a gente ter ido pro lado do Senhor. A gente não fez nada, a gente ficou inerte. Nem para um lado, nem para o outro. O Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, que nos mandou para cá, para a gente ter uma oportunidade de conhecer seu Filho e nos arrepender. Mas isso vai depender de cada um de nós. Se a gente, de fato, viver de qualquer forma, beleza. A gente vai ter a consequência. Mas entenda uma parada. Natanael, ele vivia conforme o que agradava o Senhor. Pelo menos de forma externa. Porque dentro dele o pecado habitava. Porque ele é ser humano igual a qualquer outro. O único que não teve pecado dentro dele foi Jesus. Jesus teve pecado fora. Ele carregou o pecado de toda a humanidade em suas costas. Para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Acabou. Mas dentro de Jesus, Jesus era 100% santo. Acabou. Ele nunca conheceu o pecado. Pelo menos dentro dele. Porque fora dele ele carregou o pecado de toda a humanidade. E aí, voltando justamente ao caso lá do jovem rico. Enquanto Natanael, ele confiava em Deus para que ele viesse a ser salvo, o jovem rico, ele confiava na capacidade dele. Confiava na capacidade dele em guardar os mandamentos, confiava na capacidade dele em seguir ali o que o Senhor ensinou, os 613 mandamentos e talvez até os 10, a gente não sabe. Ele confiava na capacidade dele em ele ser salvo. É isso que... Aí que tá o grande problema. Porque ele confiava que ele conseguiria se salvar. Gente, não é pelo que a gente tem, não. Não é pela minha capacidade, não é pela sua capacidade, não é pela capacidade, seja lá qual for. Não é pela, sei lá... Não é pelo dom que Deus te deu, não é pelo talento que Deus te deu, não é pelas pessoas que o Senhor te deu, não é pelas pessoas que o Senhor tirou, não é pela quantidade de tempo que você tem estudando, trabalhando, executando. Cara, não é por você que você vai ser salvo. É pela graça do Senhor e acabou. Não tem mais nada além disso. Ah, mas eu sou pecador, meu pecado é esse, eu peco dessa forma, eu sou assim. Velho, entenda uma coisa. O importante não é o seu pecado. O importante é o tempo que você passa com o Senhor. Porque é Ele quem vai mudar quem você é. Então assim, a única forma dele mudar quem você é se você passar tempo com Ele. Só que tem uma parada. Toda vez que você peca, você quer sair da presença dele. E quando você sai da presença dele, você fica mais perto do pecado. E consequentemente você vai ficando nesse ciclo aí eternamente. E o tempo vai passando. E ao invés de você estar cada vez parecendo mais com ele, você fica o contrário. Cada vez você fica mais distante dele. Que a gente, na real, resumindo a parada toda, essa vida aqui é o seguinte. Ou você vai parecer com o Senhor, parecer com Cristo Jesus, e literalmente ter o rosto de Cristo Jesus. Eu não digo rosto físico, mas rosto espiritual. Lá na frente a gente vai ter o mesmo rosto de Cristo Jesus. Ou então, infelizmente, a gente vai se transformar em demônio. A parada é essa. É um pouco, sei lá, um pouco dramático isso. Não sei, estarrecedor? Sim, sem dúvida. Mas a parada é, a gente vai se transformar em alguma coisa. A gente tá em um processo de transformação. A vida, essa vida aqui, é essa. Quando você morrer, você vai olhar pra você, você vai ver o que você se transformou. Acabou. Por quê? O inferno, ele é feito para Satanás e seus anjos. Só vai estar no inferno quem é Satanás, que ele já tá lá e acabou, e os anjos dele. Então, ou você vai se transformar em filho de Deus, com a mesma imagem de Cristo Jesus, ou então você vai se transformar em um demônio, um Satanás, um anjo de Satanás, um demônio. Acabou. Então, a única forma aqui da gente mudar esse caminho que a humanidade segue
é literalmente se a gente aceitar Cristo Jesus, aceitar como Senhor e Salvador das nossas vidas e seguir a Ele. Acabou, não existe outro caminho. Só existe esse caminho. Esse jovem rico, ele acreditava que era pela capacidade dele que ele seria salvo. Pela capacidade dele em guardar os 10 mandamentos, pela capacidade dele, talvez os 10 mandamentos, a gente não sabe ao certo, mas pela capacidade dele em viver ali o que foi ensinado, viver ali a lei do Senhor, os 613 mandamentos, ele acreditava que era pela capacidade dele que ele seria salvo. Mas ele entendia lá dentro dele que não é pela capacidade dele. A capacidade dele, ele não tem capacidade de ser salvo. Então ele sabia que tinha algo além. Só que quando Jesus fala assim, olha, pega a sua capacidade e joga fora. Pega a sua capacidade e manda embora. Porque não é pela sua capacidade, mas é pela minha capacidade que você vai ser salvo. Tanto que depois, quando Jesus está falando com os discípulos, depois que ele vai embora e tal, os discípulos perguntam assim, peraí, se até para ele foi difícil, para ele poder ir para o céu, como é que alguém vai se salvar? Aí Jesus chega para ele e fala, exato, é isso que eu quero falar. Se para o homem é impossível que ele se salve, mas para Deus, ele pode todas as coisas. E é por isso que eu estou aqui, porque eu sou a salvação de vocês. Quem crê em mim será salvo. Acabou. Agora, quem não crê já está condenado. Acabou, a condenação é essa. E Natanael, ele tinha o pleno entendimento que de forma externa ele estava puro, ele buscava o Senhor, ele vivia conforme a lei do Senhor, ele vivia ali buscando estar em integridade. Mas ele tinha plena convicção de que dentro dele, ele necessitava da salvação, ele necessitava do Messias para que ele pudesse vir a ser salvo. Natanael tinha esse entendimento. Então, é exatamente isso. Quando a gente começa a entender que a gente vai seguir os 10 mandamentos, não por medo de ir para o inferno, não. A gente já está condenado. É Jesus que nos tira de lá. Mas a gente vai seguir por gratidão ao que Ele já fez por nós, tudo muda. Todas as coisas mudam. A gente deixa de falar, poxa, não adulterará. Ah, eu não quero adulterar porque eu vou pro inferno. Não, eu não vou adulterar porque vai manchar o nome dele. Ah, não matar. Eu não vou matar porque eu vou pro inferno. Não, não é não matar porque vai pro inferno. É não matar por gratidão a Ele, pelo que Ele já fez por nós. Ah, não honrar pai e mãe. Não, eu vou honrar meu pai e minha mãe. Não é porque é bom, porque eu tenho bênção se eu fizer isso. Não, é por gratidão a Ele. A parada muda. Quando a gente entende que é pela graça dele que a gente é salvo, a gente faz as coisas pra Ele por gratidão pelo que Ele já fez por nós. Não quer dizer que fora de nós a gente vai se salvar, não. Por quê? Porque a nossa alma está dentro de nós. Ou seja, fora de Natanael, as pessoas viam Natanael, as pessoas olhavam Natanael, as pessoas tocavam em Natanael e ele era puro. Acabou, conforme a lei do Senhor. Agora, dentro de Natanael, ali era... Natanael infringia os 10 mandamentos o tempo inteiro. Jesus, antigamente, para a pessoa, por exemplo, ela ser condenada por adultério, era necessário que o homem e a mulher fossem encontrados juntos e ambos seriam ali, sabe, terminados ali, executados. Era algo nesse nível. O homem e a mulher, ponto. Agora, Jesus ele chega para os discípulos e fala assim, olha, o homem que olhar para a mulher e cobiçar no seu coração, ele já adulterou. Peraí, antigamente o cara tinha que de fato ter um relacionamento e tal, e escolher ter outra pessoa e tá ali no ato, para daí sim ele viesse a pecar. Ele iria pagar com o sangue dele, beleza. Já na nova e eterna aliança, não precisa nada disso. Ele olhou e cobiçou, já foi. Ali já teve ali já teve o pecado. Então, assim, o que realmente a gente precisa entender é, fora de nós, a gente precisa seguir os 10 mandamentos do Senhor, para que a gente venha a ser como Ele é, para que a gente venha a estar alinhado com Ele. Isso é muito simples. Agora, dentro de nós, gente, é só o Espírito Santo de Deus para poder nos mudar. Só o Espírito Santo. E
Ele que vai trabalhar em nós. É Ele que vai mudar quem somos. É Ele que vai mudar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. A parada é contínua. E depende só do Senhor. Quando a gente começa a entender isso, tudo muda. E a gente deixa de estar naquele lado, poxa, eu não vou, por exemplo, pra igreja porque, sei lá, eu bebo, porque eu fumo, porque seja lá qual for o motivo. Eu gosto de ir no bar. Entenda uma parada. Não é pelo que você tem a capacidade de fazer ou de não fazer. É por Ele na sua vida. Tipo assim, relaxa, entendeu? Fica com Ele. O importante é você estar com Cristo. Porque é Ele que vai transformar quem você é. E outra coisa, seja bem-vindo, Moisés. E outra coisa, muitas vezes você nem vai perceber as coisas que desagradam Ele e que hoje você já vive. Porque isso já aconteceu exatamente comigo. Eu gostava de determinadas coisas, vivia determinadas coisas, mas só depois de estar com Ele, andando com Ele, vivendo com Ele, que eu fui entender que essas coisas não agradam a Ele. E algumas coisas, de fato, Ele tirou rápido, outras não. Então, assim, a parada é essa. O segredo é esse. Caminha com Ele, vive com Ele. Jesus, Ele é muito simples. Basta a gente estar com Ele. E o resto Ele resolve. A parada é essa. Então é isso, meu povo. Seja bem... Tipo, o pessoal chegou agora, mas já terminamos. Foi bem rápido hoje. Realmente foi papum. Mas é isso, gente. Vai ficar gravado aqui. Vai ficar gravado aqui. Tem dor de cabeça, não. Deus abençoe cada um de vocês. O Altíssimo os cubra em nome de Jesus. Quem estiver assistindo, sei lá, em outro canal aqui, sei lá, YouTube, por exemplo, se inscreve aí, curte aí. Algum momento vai ter outras coisas. E é isso, meu povo. Só bora que Jesus é bom. É o que importa. Tamo junto, em nome de Jesus. E qualquer coisa lá, pode chamar aqui. Eu respondo. Demora um pouquinho pra responder, mas sem dor de cabeça, não. É isso, meu povo. Só bora que Jesus é bom. E é o que importa. Um beijo, meu povo. O Altíssimo os cubra em nome de Jesus.